a palestra A Transformação Digital no RPPS. Esse é um tema interessante, né? Vou fazer uma breve introdução. É um tema que, né, Adriano, aqui em Rio Preto a gente eu acho que um case de sucesso, vamos dizer assim, né? A gente enfrentou uma certa resistência no início, mas acredito que desde acho que 2018, né, a gente já vem contratando empresa. A gente contratou a empresa de processo digital, acho que em meados, final de 2018, e foi muito importante para a gente. Foi incrivelmente importante para a gente. Por exemplo, na pandemia a gente viu órgãos, empresas correndo atrás, ficando loucos, né? A gente já estava com o processo digital, a gente já tinha um esquema praticamente perfeito para teletrabalho. Quando veio a pandemia, a gente não sofreu tanto, né? Não assustou tanto a gente em termos funcionais, como assustou alguns outros órgãos do município por conta disso, né? A gente acho que foi pelo menos aqui em Rio Preto, na vanguarda. A gente tem processo digital. Vamos chamar todos para a mesa. O meu colega de diretoria, o diretor executivo da Rio Preto Prev, Adriano Antônio Pazanotto. Chamar também para compor a mesa aqui a Sabrina Poveda Verne da São João Prev. Chamar também o Guilherme Teixeira de Almeida, da Guarujá Prev. É isso, pessoal. Espero que a gente tenha um bom encontro aqui. Vou passar a palavra para o Adriano. Boa palestra a todos. Muito obrigado. Boa tarde a todos, tá ligado, né? Boa tarde a todos. Meu colega, né? Ele disse que Rio Preto é uma boa cidade para se viver, mas eu posso falar que é uma boa cidade para se aposentar pelo RPPS. O servidor não precisa comparecer no instituto para pedir a aposentadoria dele. Ele consegue começar esse processo do celular dele, seja por atendimento por aplicativo. O processo todo tramita de forma digital e ele recebe a carta de concessão no celular dele, também de forma estritamente digital. Então, é um bom lugar para se aposentar e um bom lugar para se comunicar com o seu RPPS, né? Então, também essa eu acredito que seja um fato relevante. Assim, nós pedimos, né, para o Daniel para poder falar sobre esse tema, né? É um tema que não é muito falado no âmbito, né, das discussões, né? Mas é o tema que, né, da tarde é a transformação digital no RPPS. Bom, o que é transformação digital, né? Transformação digital é utilizar a tecnologia para melhorar o serviço público municipal, economizar tempo do nosso segurado, tempo do nosso servidor, gastar muito menos com isso, né, com essa solução tecnológica adotada, e dar um serviço público, né, de extrema qualidade. Então, é isso que a gente trata como transformação digital. Isso em qualquer órgão público, né, não só num regime próprio de previdência. Bom, desde a década de 90, a gente vê muitas ações, inclusive no mundo e não só no Brasil, de transformação digital, e o principal objetivo dessas ações é fazer que qualquer cidadão ele tenha acesso aos serviços públicos de maneira virtual, né, não precisando se deslocar até o órgão que presta o serviço. E transformação digital, né, isso é só um parêntese, não é o mesmo que a gente pegar todos os processos que nós temos no Instituto e transformar eles num processo digital, transformar ele em alguma coisa acessível né, dentro de uma nuvem. Transformação digital é melhorar a qualidade do serviço público a partir da digitalização de canais de atendimento digitais, sempre olhando a satisfação do segurado, daquela inovação que a gente está criando, né? Então, seria isso o conceito maior, assim, bem simples, né, de transformação digital. Melhorar o serviço público através da tecnologia, né? E essa melhora, ela não é apenas na questão de ter o acesso, né, ao serviço numa plataforma, não é a questão de a gente ter todos os processos digitalizados, mas em pensar aquele serviço novamente, né? Porque hoje a gente tem muitos órgãos que têm diversas burocracias, que são burocracias que talvez não tenham sido pensadas para satisfazer o público, para dar guarida para aquele serviço que ele quer prestar, mas sim são coisas que sempre existiram e que ninguém nunca teve a coragem de mexer, né? Então, quando a gente pensa no processo de transformação digital, a gente pensa numa solução tecnológica, num atendimento digital,
mas a gente tem que pensar também no serviço que a gente está prestando, tirando tudo que é inútil dali e tornando ele mais barato e mais acessível para a população e, no nosso caso, para os segurados que contribuem para o RPPS. O serviço público, em geral, ele pode ser caracterizado de uma maneira bem simples, né? Estou falando assim, serviço público mais prestado por regime próprio de previdência. Normalmente, o serviço público ele pode ser categorizado como um pedido, né, feito pelo cidadão à administração. A administração ela analisa tecnicamente esse pedido, né, e devolve uma resposta ao interessado. Então, pelo menos no serviço do RPPS São José do Rio Preto, basicamente essas 3 fases, né? Então a gente tem que repensar, né, no caso da transformação digital, essas 3 fases, né, transformando ela num serviço bem simples, né, e acessível de forma totalmente digital para que o segurado não tenha que ir até o regime próprio de previdência. Por que a gente trata assim, né, a Rio Preto Prev como um exemplo? Porque nós encaramos esse processo de transformação digital, e não é um processo que a gente faz todo de uma vez, né? Nós vamos fazendo ele por etapas, mas nós começamos esse processo finalzinho de 2018 e começo de 2019. Né? Então, desde 1/3/2019, nenhum processo físico mais tramita dentro da Rio Preto Prev. Tudo que entra lá, se entrar um papel, ele é escaneado, transformado num processo digital, né? E dentro desses 3 anos, né, que a gente tem o nosso programa, que a gente chama de RPP Digital, né? A gente sempre gosta de dar um nome para o programa para tentar, né, de alguma forma, fazer com que a população, né, tenha conhecimento da ideia. Então, desde que a gente implantou, a gente já fez 3 versões dele. Né? Então, a gente começou primeiro com a digitalização, que foi a questão do processo digital, e agora nós depois passamos a fazer atendimento por aplicativos de mensagem, né? E agora a gente está na última fase, que é a implantação definitiva do teletrabalho para os servidores. E como que esse processo está ocorrendo dentro da Rio Preto Prev? Né? Porque é um processo que não acaba. Então a gente começa, mas ele não acaba. Então a gente vai contar mais ou menos como que ele está ocorrendo dentro da Rio Preto Prev. A Rio Preto Prev, como, né, todos aqui praticamente trabalham em regime próprio de previdência ou são conselheiros em regime próprio de previdência, ela faz basicamente os seguintes serviços, né? E não é basicamente porque dentro disso daqui tem uma infinidade de regras que nós temos que cumprir. Nós arrecadamos contribuições previdenciárias, né? Somos responsáveis por essa arrecadação, vem retido lá, mas a gente tem que ver se está tudo certo. Investimos recursos no mercado financeiro. Isso hoje em dia se tornou uma atividade bem burocrática, que tem credenciamento, tem a APR, né? Tem diversas formalidades, né, que tem que estar dentro de um processo para estar bem organizado. Nós concedemos aposentadorias e pensão, então isso aqui tudo é processo administrativo, né? Precisa estar bem organizado também. E realizamos o pagamento de aposentadorias e pensões, né? Então também isso tem que estar bem organizado dentro do RPPS. E tudo isso, cada um desses, a gente, às vezes, para arrecadar uma contribuição, a gente emite 5 processos administrativos, porque temos 5 pagadores no município. Né? Então, nós fazemos isso, né? E precisamos de ferramentas para conseguir cumprir todas aquelas tarefas. Nós temos o Progestão Nível 2 desde 2019, e a adesão ao Progestão facilitou muito essa questão da transformação digital. Por quê? Porque dentro do Progestão nós temos algumas ações, né, que são fundamentais para quem está pensando na transformação digital. Planejamento estratégico, toda a nossa ideia de transformação digital ela passa por dentro do planejamento estratégico da entidade. Mapeamento e manualização das atividades facilita muito a questão da digitalização. Política de segurança da informação vai definir os critérios técnicos que nós podemos adotar ali dentro de uma plataforma de processo digital. E ali, né, ações de diálogo com a sociedade, a questão da gente demonstrar isso para o nosso segurado e para toda a sociedade, né, que nós estamos fazendo essa questão de transformação digital. E a transparência, porque sempre que temos um processo digital, ele é rastreável e imutável, né, e também está acessível aí à população para pesquisa. Né. Um processo de aposentadoria, por exemplo,
ele é acompanhado via sistema desde o começo até o final. Toda vez que há uma movimentação dele, nosso segurado ele recebe uma notificação. O mapeamento nem se fala, porque com o mapeamento pronto, né, a gente tem aqui o mapeamento do nosso processo de aposentadoria, nós conseguimos jogar para dentro dos sistemas que nós usamos todas as etapas. Então, aquele mapeamento ele acaba se tornando uma coisa automática. Eu cumpro determinada etapa dentro do processo, aperto um botão, ele já vai para a próxima etapa. Então, a gente consegue, de certa forma, com o Progestão, avançar no processo de digitalização. Como eu disse, nós temos o nosso projeto digital, ele tem um nome, né, ele chama RPP Digital. Temos um lema dentro desse projeto, né, que é menos papel, mais agilidade e mais transparência. Como eu disse, nós começamos ele em 2019 com a versão 1.0, 2020 nós fizemos a versão 2.0, 2021 nós estamos agora na versão 3.0. E o nosso projeto RPP Digital ele é baseado em 3 grandes ações, né? Primeiro, implantação do processo digital. Segundo, atendimento por aplicativos de mensagem. E terceiro, implantação do teletrabalho, né? Trabalho à distância. Em relação ao processo digital, né? Está transformando nosso acervo de processo físico em processo digital. E os novos processos já tramitam de forma digital, né? A implantação dele dentro da Rio Preto Prev ocorreu da seguinte forma. Em setembro de 2018, nós chegamos no limite dentro da entidade de ter processo físico. Nossos armários ficaram abarrotados, começamos a pôr pastas em cima do armário e nós não tínhamos mais lugar para pôr armário de processo, que a gente usava aquelas pastas suspensas, né? Com processo para cada benefício. Então, acabou o espaço físico. Solução. Teríamos 2 caminhos ali para seguir. Nós vamos continuar fazendo esse processo físico e alugar um prédio só para pôr processo, ou nós vamos tentar alguma coisa nova? Então, reunimos lá uma turma aqui, nós criamos um grupo de trabalho interno, né, criado ali internamente, com gente de todos os setores da instituição, com quem tem mais conhecimento de tecnologia da informação, né? O pessoal que prestava o serviço, né? Constituímos esse grupo de trabalho e vamos lá, vamos adotar essa ideia de tentar um processo digital. O pessoal aderiu, né? A gente não, em diretoria não faz nada sozinho, precisa da adesão dos servidores, né? Então, eles aderiram, né? Gostaram da ideia. Em setembro de 2018, nós normatizamos o processo digital dentro da entidade, né? Se entrarem no nosso site, tem os normativos lá na parte de legislação, se interessar os senhores. Em novembro de 2018, nós fizemos, né, contratamos uma plataforma que fazia processo digital, que na época era uma startup, né? Então a gente comprou uma ideia que estava ainda em construção, né? E em janeiro de 2019 já começamos a trabalhar com uma boa parte de forma digital. Por exemplo, todos os processos que fossem de assuntos administrativos e contábeis, desde 1º de janeiro de 2019, eles já tramitavam de forma digital. Então, e a partir de março, né, de 2019, todos os processos de concessão de benefício. Nós pegamos aqueles processos que estavam terminando, né, até alguns foram migrados já, outros a gente acabou terminando eles na forma física, mas a partir daí a gente só tem processo digital na entidade. E, como eu disse, transformação digital é um processo que ele não tem fim. Em 2021, né, nós disponibilizamos para o segurado fazer no nosso site o seu pedido de aposentadoria, com essa plataforma já controlando, indicando quais documentos ele tem que juntar no processo dele, né? Então, e depois, né, que ele junta, ele vai para uma equipe de retaguarda que avalia aquele processo, né, avalia se os documentos foram juntados corretos ou não, e essa equipe de retaguarda ela pode ali, né, adequar os documentos caso não tenham sido juntados os documentos de forma correta. Mais recentemente, nós temos uma ferramenta única de login. O mesmo login que qualquer cidadão faz o login nos sistemas do governo federal, nós fizemos uma parceria com o governo federal e ele consegue fazer o login com o GovBR dentro da plataforma da Rio Preto Prev. Esse daqui foi o processo de implantação do nosso processo digital. Então, ou a pessoa, né, ela entra no nosso site, ela vai ter
lá um lugar para ela localizar protocolo digital. Ela pode logar aqui com o GovBR, né, e fazer o seu pedido de forma totalmente digital. Não é só isso, ela pode também mandar para os nossos atendentes por WhatsApp, por Telegram, por o nosso chat no site, né, mas ela pode fazer já o pedido dela totalmente digital e tramitar totalmente digital dentro da Rio Preto Prev. E quais foram as consequências, né, para o município, antes de entrar na parte de economia? Nós, no começo do programa, nós plantávamos uma árvore para cada 10 mil folhas que nós economizamos. Só que a gente começou a economizar muita folha e já tinha muita árvore para plantar, né? E tem um problema, a prefeitura falou, vocês vão ter que aguar as árvores, cuidar delas para elas não morrerem. E a Rio Preto Prev tem 12 servidores, então, e não tem nem, a gente, depois da implantação disso, a gente nem tem mais motorista, por exemplo, né? A gente não usa mais para envio e recebimento de documento, né? Então, ficou inviável a gente continuar plantando árvore para comemorar cada 10 mil folhas que nós economizávamos. Então, nós transformamos isso, né, a nossa ação externa da transformação digital, num curso que nós damos aqui para os servidores do município, dentro da Escola de Gestão Pública. Então, é uma forma da gente mostrar, né, o que a gente faz dentro da Rio Preto Prev para a transformação digital para a sociedade. Com uma adoção de ferramenta de processo digital, nós conseguimos saber exatamente o que acontece dentro do RPPS, né? Então, desde 2019, nós temos aí mais de 6.400 processos administrativos abertos dentro da plataforma. Iam ser 6.000 pastinhas de papel, que a gente não tinha onde guardar. Estão aqui em um pouco mais de 30 gigas de dados, né? Aí tem os outros documentos, né? 6.652 ofícios. Seriam 6.052 documentos que nós teríamos que imprimir e mandar para algum outro órgão, né? Vai tudo por e-mail para o interessado. É bem interessante, né, a transformação. E nós atendemos 5.190 protocolos de segurados nossos dentro desse período, né? Então, são números que nós ficamos bem felizes de não ter impresso o tanto de coisa que ia ter que ser impressa para dar andamento nisso, né? Como era antes, uma mesa cheia de papel, um armário já sobrecarregado, aqui em cima nós já temos processo sobrando, né? E como é hoje, essa aqui é a minha caixa de entrada com os processos que estão na minha mesa, né? Para tomar alguma providência, né? Às vezes é só para assinar, porque, né, a gente consegue assinar o documento ali em várias pessoas, né? E às vezes é para tomar alguma providência, dar algum despacho. Mas essa era a situação anterior e essa é a situação hoje, né? Essa mesma tela que eu tenho aqui, eu tenho no meu celular. Então, eu estou no evento aqui, preciso assinar alguma coisa ou encaminhar alguma coisa, eu faço pelo celular. Então, é o RPPS na palma da mão, né? Então, a gente tem praticamente todas as informações na palma da mão. Temos também, né, só para exemplificar, dentro da plataforma nós sabemos exatamente qual a demanda de serviço que nós temos, né? Então, nós temos ali os processos por assunto e a demanda, assim, a gente consegue direcionar o trabalho para o local certo onde tem a demanda. Uma coisa interessante, o dado vai estar bem pequenininho, mas eu vou tentar mostrar duas coisas, né? Isso é sempre um ato traumático, fazer transformação digital. E aqui no município não foi diferente. No começo, os segurados nossos, eles não queriam, assim, não tinham muita dificuldade em fazer, em acessar, né? Mas com o tempo, né, e com tudo que aconteceu no ano passado, isso daqui é a quantidade que nós temos hoje de login externo na nossa plataforma e aqui de login certificado, né, que é o daquele GovBR, né? E a gente vê que a procura pelos serviços digitais por parte do segurado, ela já vem aumentando bastante, né? Então, só de login certificado, nós temos aqui já um aumento bem grande, né, em relação ao que era no passado. E a gente vê que o próprio segurado nosso vai se adaptando à nova realidade. Gasto com energia elétrica, com as iniciativas digitais, a gente vê, né, essa aqui é a quantidade de quilowatts hora gasto mensalmente, né?
a gente tem uma linha de tendência mostrando que, com a questão digital, né, e depois a gente vai falar também sobre teletrabalho, atendimento digital, a gente vê que a gente consegue diminuir bastante os gastos nossos com energia elétrica. Toners de impressora, zero, acabou. Um toner, nós pegamos esses 2 toners aqui em março, provavelmente eles vão durar aí alguns meses para a gente poder fazer assim, só para impressão muito necessária. Mas nós tínhamos aí consumo mensal de até 6, 7 toners por mês de impressora, e hoje nós não temos mais, por conta da implantação do processo digital. Papel A4, aquelas resmas de 500 folhas, zero. Impressão hoje é baixíssima, né? Hoje a impressão nossa é baixíssima. Então terminamos a parte do processo digital, mas uma outra parte que nós usamos na transformação digital é a comunicação por aplicativos, né? Em 2019 nós vimos, né, que só o processo digital não bastava para a gente ter uma real transformação digital dentro da instituição. Então nós fizemos de novo um grupo de trabalho, né? E fomos estudar se não dava para a gente adotar alguma ferramenta de comunicação. Em dezembro de 2019, nós já normatizamos a ferramenta de comunicação, nos últimos dias do ano aqui. Em janeiro de 2020, nós pegamos o primeiro, né, número de WhatsApp, né, e já começamos a fazer um atendimento em teste. Já no mês de janeiro, né, a gente percebeu que 90 e tantos por cento, né, daqueles segurados que procuravam a Rio Preto Prev, nós oferecíamos o serviço através do WhatsApp, 97% achou ótimo, começou a só querer atendimento daquela forma. E em 2021, né, passado mais de quase um ano de funcionamento disso, nós somos um dos primeiros órgãos públicos que conseguiu uma conta oficial no WhatsApp. Então, hoje nós temos, né, já um número no WhatsApp, que, igual tem o Magalu, o Bradesco, né, permitem, né, um robô fazer o atendimento que entra pelo WhatsApp, né? Então, o primeiro atendimento do segurado hoje, quando ele entra em contato, seja pelo Telegram, pelo WhatsApp ou pelo nosso site, né, ele vai ter primeiro o atendimento de um robô que vai direcionar ele, né, vai ver se ele não consegue resolver a questão daquele segurado. Se não conseguir, ele vai levar ele para o atendimento humano. Não dando certo o atendimento humano, nós temos uma sala virtual de conferência. Então, nós avisamos o segurado, olha, aqui vocês podem entrar e conseguir conversar pessoalmente, né, por videoconferência com o segurado, numa plataforma bem simples que não precisa nem instalar no celular. Esse é o nosso site hoje, né? Aqui eu vou ter o acesso ao nosso Facebook, acesso a protocolo digital, acesso aos olerites, né? Central de atendimento digital, que vai levar aqui nesse mesmo robozinho que nós temos de atendimento, né? Que está disponível aqui no canto do site também. E nós temos aí salas virtuais de atendimento, né? Que fica alguém de plantão lá, entrando alguém, já conecta a câmera ali, já faz um atendimento para a pessoa, sem a pessoa ter que ir até a Rio Preto Prev. E o que a gente percebeu, né? Quais os resultados que nós observamos nesse período da questão do processo digital? Que nós verificamos lá, conseguimos fazer um teste, né? 80% dos nossos aposentados e pensionistas têm um WhatsApp, né? Então, é um público que está disposto a ter esse tipo de atendimento. No período, nós já realizamos 7.000 atendimentos. Então, desde janeiro de 2020 até hoje, nós já realizamos cerca de 7.000 atendimentos utilizando canais digitais de comunicação. Concedemos uma aposentadoria hoje sem o segurado comparecer na Rio Preto Prev. Nós encaminhamos documentação para ele, ele recebe essa documentação da forma como ele achar melhor receber, né, o e-mail, o WhatsApp, né? Ele preenche o que tiver que preencher, junta a documentação que nós solicitamos e nós conseguimos processar todo esse processo da pessoa, né, mediante atendimento digital. Gasto com correio, né? Nós tínhamos um gasto com correio interessante, R$7.000 em 2018, 2019 processo digital R$5.000, 2020 tivemos que fazer uma convocação extraordinária nossos segurados para abrir conta no Bradesco, então
tivemos um problema aqui pontual, né? Mas depois da implantação da comunicação digital, nosso gasto com correio até o meio do ano é de R$ 163,05. Então, é muito. A economia com o WhatsApp ela é bem grande. Despesa com combustível. Lembra que eu falei que nós tínhamos um motorista que levava documento para lá e para cá? Não é mais necessário levar documento para lá e para cá. Então, hoje, quem dirige a viatura são os próprios servidores da Rio Preto Prev, né, que acaba sendo deslocamentos muito pontuais, né, e a nossa despesa com combustível, que nunca foi muito grande, né, mas agora ela está até o meio do ano em R$ 418, porque tudo vai via digital, vai via e-mail. Material de consumo. Todo ano nós fazíamos uma compra, né, de papel, de caneta, de lápis, né, de tudo que precisava para grampo, né. Agora, esse ano, o material de consumo nós gastamos aí até o meio do ano apenas R$ 1.300. E a economia que a gente fez, né, porque a gente não precisou aumentar a nossa estrutura de arquivos, né, então também tem isso não dá para a gente prever muito bem. E por último, né, pensando que eu posso atender o segurado de onde eu estiver, porque eu vou estar acessando o sistema para atender ele vai dar entrada, né, no pedido dele pelo WhatsApp, eu posso atender esse WhatsApp de onde eu estiver, pensando que o meu processo está no celular ou está no meu computador, né, o processo que tramita dentro da Rio Preto Prev. Então, nós, já com a questão também da pandemia, nós implementamos dentro da Rio Preto Prev, e o órgão pioneiro no município, né, a fazer isso de forma regulamentada e perene, né, nós implementamos dentro da Rio Preto Prev o teletrabalho, trabalho à distância, né, que aqui a gente chama de trabalho à distância, coloquei ali só uma observação para situar. Em março de 2020, praticamente todo mundo teve que adaptar os seus serviços de alguma forma, porque não podia mais ter contato entre as pessoas. A Covid é uma doença que afasta as pessoas, então nós tivemos que suspender o contato com as pessoas, né? Ainda em março, nós suspendemos todos os atendimentos da Rio Preto Prev, né? Colocamos servidores para trabalhar em revezamento, em teletrabalho, né? E alguns iam só para abrir o prédio, manter os computadores nossos funcionando, né? E dentro desse período aqui, nós verificamos que a gente consegue manter consegue manter ou melhorar o atendimento, realizando ele, não atendimento, mas manter o serviço público consistente, mesmo a gente não estando dentro do prédio da Rio Preto Prev, né? Então, a gente ficou todo o período de pandemia fazendo estatísticas, né, publicando isso no Instagram, para mostrar que a gente estava trabalhando, embora estávamos trabalhando de uma forma diferente, né? Aí, em junho, mais ou menos, de 2021, nós publicamos a Instrução Normativa número 66, né? Regulamentando a questão do teletrabalho no âmbito da Rio Preto Prev. Então, o servidor da Rio Preto Prev que quiser, ele pode chegar na diretoria, pedir teletrabalho, assinar um plano de trabalho, né, assinar um compromisso de prestar o trabalho de forma correta e ele vai ter esse benefício concedido por 2 ou 3 dias da semana. Nós também, agora em 2021, nós tivemos que melhorar nossa ferramenta de comunicação, porque quando a gente está trabalhando à distância, não é legal ficar mandando mensagem de WhatsApp. Ó, colegas, tem que fazer isso, ó, colegas, tem que fazer aquilo. Porque o WhatsApp ele vai estar com a pessoa à noite, no final de semana, então a gente está tentando separar essa comunicação, né? Então a gente adquiriu, né, essa ferramenta é bastante conhecida, usada para reuniões, mas a gente adquiriu o Microsoft Teams, né, para fazer essa comunicação interna entre os servidores. É a mesma que a gente usa para atender o segurado de fora, né, na nossa sala virtual de atendimento. E os resultados, o que a gente teve de resultado nesse período? 2019, quando a gente trabalhava presencial, os servidores da Rio Preto Prev praticaram 42 mil atos administrativos no ano. Tá? Então, aquela foi nossa estatística. Em 2020, nós praticamos 33 mil atos, mas tem um porém aqui que a gente ressalta, parece que diminuiu a produtividade do servidor. Mas não é que diminuiu a procura por benefícios por conta da Lei 173,
travou todas as vantagens dos servidores. A maioria dos nossos servidores ainda tem direito a integral, então eles querem esperar o último salário, né? Então deu uma travada nisso. Mas a gente vê que do ano passado para esse ano a gente está mantendo praticamente a nossa produtividade dos servidores, né? E isso, né, não só mantém uma qualidade, diminui gasto da administração com energia elétrica, né, porque a sala daquela pessoa fica desligada, o computador fica desligado, mas também melhora um pouco a qualidade de vida do servidor que tem teletrabalho, porque às vezes tem filho pequeno, né, e dá para ele dar um suporte para isso enquanto ele está em casa, né? Então, e eu gostaria de sugerir, né, para quem tiver interesse nessa questão da transformação digital, uma trilha para seguir, que é dada pelo governo federal, para questão de organizar a transformação digital no seu RPPS ou no seu município. E essa trilha é a seguinte, né? São 10 passos, né, que eles citam aqui para a transformação digital, né? Então aqui ele vai falar sobre montar um time dedicado, né, que é escolher pessoas, né, para fazer esse processo de transformação digital dentro do instituto ou do município, né, dando a ele um tempo para fazer isso, porque não adianta nada eu falar para ele fazer transformação digital e pôr ele fazer 10 outras coisas, né? Fazer toda a instituição comprar a ideia, né? Então a gente tem que institucionalizar essa ideia, delimitar o universo da questão da transformação digital, né? No passo 3, que é ou de começo fazer só a digitalização, né? Depois ir implementando mais serviços, começar pelos pequenos serviços, né? Então a gente pega aquilo lá, aquele olerite que a gente tem que fornecer e coloca ele na estratégia de transformação digital, unificar essa estratégia, né? Buscar as primeiras entregas de forma bem rápida para o nosso segurado ter acesso a serviços digitais já logo, né? Para não ficar demorando muito esse projeto ficar uma coisa enrolada, né? Escutar os usuários, a gente tem que sempre avaliar o que o nosso segurado entende, se aquele serviço está sendo bem prestado, priorizar soluções em nuvem, né? Acaba sendo mais seguro, inclusive, do que a solução, do que ter um sistema em nuvem, acaba sendo um pouco mais seguro, às vezes, do que ter um sistema instalado dentro do instituto. Está aberto a parcerias, né? No nosso caso, nós começamos a questão do processo digital como uma startup, depois de devidamente licitado tudo, mas nós procuramos alguém que estava disposto a crescer junto com o instituto e se comunicar o tempo todo, né? A gente precisa sempre deixar nossos segurados, nossos beneficiários, cientes que tudo isso está acontecendo dentro do RPPS. Bom, pessoal, acho que era isso. Boa tarde a todos. Depois de uma aula aqui da transformação digital, eu vou contar um pouquinho da experiência que nós estamos tendo lá em São João da Boa Vista. Primeiro, eu quero agradecer ao Adriano pelo convite de poder participar desse painel e contar um pouquinho a história de São João. Meu nome é Sabrina, sou diretora de benefícios no Instituto de Previdência de São João Prev, há 8 anos. E eu, como dizem lá dentro do São João Prev, eu sou a mãe desse projeto. Então, eu que busquei, claro, com toda a equipe, né? Mas eu queria muito que isso acontecesse. Então, já é uma realidade nossa há 2 meses. Eu vou contar um pouquinho para vocês o que motivou, as nossas dificuldades, os nossos desafios. Bom, primeiramente, o Instituto de São João existe há 18 anos já como autarquia. Ele foi criado como fundo em 92. Em 2003, ele virou uma autarquia. Então, já são 18 anos de existência, sempre trabalhando da forma tradicional, com papel, meio físico, processos físicos. Com o passar dos anos, a necessidade de melhorar o fluxo das informações, de atender os órgãos fiscalizadores, tribunais de conta, Secretaria de Previdência, que já passaram a exigir os documentos
de forma digital. Então, a gente tinha que digitalizar todos os processos de benefício. Então, como o Adriano comentou, pega a gaveta de processo, digitaliza tudo e coloca num HD, num pendrive, para enviar para o Tribunal de Contas. Então, a necessidade foi aparecendo. Otimizar o tempo, o fluxo da informação para você buscar um processo. Você precisa consultar um processo específico de benefício. Você tem que ir lá na gaveta, procurar aquela informação, folhear o processo. Então, o digital, ele facilita muito, porque a informação já está ali na sua tela. A redução de papel, de toner, de processos. Então, um processo de benefício, ele tem em torno de 40 páginas, além da capinha lá verde do processo, grampo, enfim. É toda uma economia de material também. E a pandemia, que foi um ponto, um divisor de águas para essa decisão do São João Prev. Com a pandemia veio o isolamento social, então todos passaram a trabalhar de casa. Só que a gente não tinha como buscar informação, porque o processo estava na sede do Instituto. Então, para a gente ter acesso à informação, nós tínhamos que nos revezar para ir até a sede, manusear aqueles processos, digitalizar o que fosse possível. O que não fosse possível, a gente levaria tudo para casa, trabalhava nos processos. Depois, o colega, eu encaminhei para o departamento jurídico. O jurídico ia lá, fazia a mesma coisa, manuseava tudo. E, além de tudo, com a pandemia, o medo, o cuidado também de manusear mesmo os documentos. Então, a gente tinha um isolamento social, mas a gente tinha que manusear documento mesmo assim. Então, foi um divisor de águas para que a decisão fosse tomada. O início da transformação digital dos processos eletrônicos, ele foi feito da forma burocrática, com um cumprimento legal de licitação. Nós buscamos algumas empresas para entender como funcionava, né? Foi feita a licitação, a contratação da empresa. Em todo esse processo, nós sempre tivemos o diálogo com a equipe. Hoje, no São João Prev, nós somos em 12 servidores e todo mundo falava das suas necessidades, dificuldades, o que precisava. O setor financeiro precisava de algo específico, o setor de atendimento de algo específico, então sempre teve esse diálogo com a equipe. Foi feito um treinamento, então existe tanto o treinamento que a própria empresa que foi contratada disponibilizou para acesso à plataforma, com vídeos explicativos, e tanto o treinamento nosso, de quem estava mais à frente, com os outros colegas, no dia a dia mesmo. Então, um servidor precisa montar um processo específico ou gerar um protocolo. Nossa, como é que eu vou encaminhar esse processo, esse protocolo para outro lugar? Então, esse treinamento da gente fazer junto mesmo. Lá no São João Prev, nós retornamos às atividades presenciais em julho desse ano, e o início da utilização da plataforma foi em agosto. Além do treinamento da equipe, também o treinamento e o apoio dos envolvidos com a autarquia. Os conselheiros, aqui acredito que tem bastante conselheiro, então os nossos conselheiros, eles também receberam esse treinamento, esse apoio, e é uma coisa contínua, como ainda o conselheiro ele não está ali todo dia no RPPS. Então, às vezes, ele tem um pouco mais de dificuldade do que quem já faz aquilo todo dia, né? Então, a gente dá esse apoio contínuo para eles e também os setores envolvidos. No meu caso, vou puxar um pouco a sardinha para o meu lado, que é os benefícios, então é mais o meu dia a dia. No meu caso, eu tenho muito contato com os entes, com os RHs, o RH da prefeitura, o RH das autarquias. E aí a gente consegue também envolver esses setores para utilizar a nossa plataforma. Eles são cadastrados de uma forma externa na plataforma, só que a gente consegue fazer o treinamento. Então, eu fui até o setor, expliquei como que eles fariam a assinatura da certidão. Então, o chefe de RH, ele precisa assinar aquela certidão do servidor, ele consegue assinar agora pela plataforma. Então, nós fizemos esse treinamento, esse apoio, como você vai acessar, como você vai devolver a demanda para o Instituto de Previdência. Todos os setores
do São João Prev fizeram a mudança ao mesmo tempo. Como são 12 servidores, então foi possível nós realizarmos essa mudança. Nós definimos a data corte, que foi 1º de agosto, e a partir daquela data não era mais gerado o documento em papel. Então, todos os documentos foram gerados a partir dali eletronicamente. Nesses 2 meses de utilização da plataforma, nós já economizamos 21.500 impressões. Então, já foram gerados 180 protocolos, 80 processos, 25 circulares, 185 protocolos, 170 documentos internos. Bom, os documentos hoje que a gente recebe em papel, eles estão sendo digitalizados e dentro do Instituto nós tramitamos eles de forma eletrônica. Então, por exemplo, vem um ofício para a gente responder. O ofício chega em papel, a gente digitaliza, gera o ofício dentro da plataforma e dá andamento de forma eletrônica. Um processo de averbação, que lá a gente faz, acho que nem todo o RPPS trabalha dessa forma. Lá em São João, a gente faz a averbação do tempo num processinho. E esse processo ele inicia na prefeitura. Então, a prefeitura monta um processo físico, esse processo físico chega até nós. E como que a gente tem feito? A gente está digitalizando esse processo, eu devolvo para eles arquivarem, e dali em diante a gente está trabalhando de uma forma híbrida. Então, ele veio em papel e dali para frente ele vai ser eletrônico. Então, a gente está fazendo dessa forma nesse início. Na prática, a plataforma que nós estamos utilizando é uma plataforma bem intuitiva. Ela é parecida com uma caixa de entrada de e-mail. Então, assim, você pode cadastrar os seus contatos, que são os servidores, são os setores que vão trabalhar, os conselheiros, o RH da prefeitura, o financeiro, o gabinete do prefeito. Você pode ir cadastrando como se fosse uma caixa de e-mail mesmo. Você consegue, para enviar para um setor, para enviar para um destinatário, colocar cópia. Eu preciso encaminhar para o jurídico, mas eu também tenho que copiar o superintendente nesse documento. Você consegue copiar o superintendente no documento também. E uma coisa muito interessante é que você acompanha todo esse processo. Então, desde o momento que você despacha o processo, o ofício, a comunicação interna, você consegue acompanhar quem visualizou, quem abriu o e-mail, se ele já abriu, se ele clicou. Se você digitou um e-mail errado e o e-mail voltou, você consegue enxergar que o e-mail voltou. Você consegue ver até o IP da onde ele abriu aquele e-mail. Então, assim, é bem legal aquele medo. Mas será que a pessoa recebeu? Não, dá para ver que ela recebeu sim. Então, esse acompanhamento é bem interessante. Aqui eu coloquei uma telinha, só para vocês perceberem como parece mesmo com uma caixa de e-mail. Então, aqui, no caso, é um novo processo. O assunto, então, eu coloco lá. Geralmente, a gente coloca o nome do servidor, processo de aposentadoria, por exemplo. Tipo, aposentadoria por tempo. Eu vou encaminhar para o jurídico, por exemplo, e aqui embaixo tem um cópia que eu quero encaminhar também para o superintendente. Aqui eu faço um textinho, que eu estou despachando o processo. Se eu quiser, todos os processos, eu já faço um texto padrão. Eu vou ficar digitando toda vez? Não. Aqui a gente tem uma opção de colocar um modelinho. Então, você pode colocar modelinho, você clica ali, já tem um modelinho pronto. Você pode anexar documentos, e aí você faz a assinatura. Ou a assinatura interna da plataforma, ou a ICP Brasil. Essa outra telinha é basicamente a mesma coisa. Aqui, o que eu quis mostrar para vocês? Até coloquei uma setinha vermelha, que é uma ferramenta que eu particularmente achei bem legal. Eu aprendi a usá-la há pouco tempo, então eu fiz questão de falar. Essa ferramenta, na verdade, é assim. Esse pedido é um pedido de carta-margem. Então, o servidor vai até o Instituto e vai pedir uma carta-margem para um empréstimo consignado. E ele vai levar para um banco essa carta-margem.
O banco, nós cadastramos aqui como um terceiro envolvido, a instituição financeira. Então, você coloca o nome do servidor, o assunto carta-margem, automaticamente você já pode cadastrar o banco. O servidor já recebe o acompanhamento da carta-margem e o banco também já vai receber. Então, isso também é possível com um representante legal, um advogado. Ele vai protocolar um pedido de um servidor, você pode cadastrar o servidor e o advogado. Porque o advogado, banco, enfim, ele pode ser representante de vários servidores diferentes. Mas, a partir do momento que você coloca os dados do primeiro e os dados daquele advogado, ele vai estar vinculado naquele processo específico. Tá? Então, é uma coisa bem legal que a gente começou a usar lá em São João. Aqui, no caso, eu estou encaminhando. Um exemplo aqui, ele encaminha para o meu RH, que é quem faz a carta-margem, e a mesma coisa, a gente dá o prosseguimento no pedido. Você pode colocar alguns documentos com essa função, ou todos, ou nenhum, enfim, dá para você brincar bastante aí. Algumas conquistas nossas, em apenas 2 meses de utilização, é que não são gerados mais documentos físicos, então todos os processos que chegam, a gente recebe de forma ainda em papel e digitaliza e tramita ali de forma eletrônica. Porque não tem como, nesse momento, a gente obrigar o outro órgão a fazer digital também, muitas vezes. Obrigar todos os setores da prefeitura. É claro que a gente quer convencer, quer mostrar que isso é uma necessidade, principalmente numa prefeitura, né? Mas a gente não consegue obrigar. Outra coisa, nós realizamos atendimento ao servidor, ao segurado aposentado. Nós atendemos idosos que muitas vezes não têm acesso nenhum a celular, a computador. Alguns são analfabetos. Então, a gente precisa ter as exceções. Então, às vezes, ele quer pegar o papel e levar. Então, não tem como você dizer para um idoso de 80 e poucos anos que não tem um celular que ele não vai levar o papel. Então, existem ainda algumas poucas exceções. Um servidor que vai pedir uma simulação de aposentadoria. Ele quer marcar, pintar de amarelo a data que ele vai se aposentar, ele quer levar para casa. Então, nesses casos específicos, a gente ainda gera ainda um pouco de papel. Uma conquista muito grande é que os nossos parceiros, os setores envolvidos, nós apresentamos essa transformação, esse início de transformação a todos e pedimos, né, que sempre que possível eles mandassem os pedidos, as solicitações por e-mail. E isso tem acontecido, todos ficaram muito engajados em colaborar com o São João Prev. Então, assim, as autarquias, nós temos lá uma faculdade que é a autarquia, mandam tudo por e-mail, o RH da prefeitura, os bancos. Então, essa demanda chegando para a gente já em e-mail eletrônico já agiliza muito. O próprio servidor, a gente já tem pedido, dentro ali da disponibilidade de cada um, para que, na hora que ele for fazer o pedido de aposentadoria, ele já leve esses documentos digitalizados. Então, isso você já economiza o tempo ali de digitalizar cada documento do servidor também. E agora, em setembro, nós realizamos a primeira reunião do Conselho Administrativo utilizando 100% dos documentos dentro da plataforma. Desde o início da pandemia, as reuniões passaram a ocorrer de forma online, só que com processo físico. Então, estavam todos nas suas casas. Lá em São João, nós temos no Conselho Administrativo 9 conselheiros. E aí, terminava a reunião, o secretário da reunião pegava os processos, um por um, disponibilizava, marcava, ia na casa de cada conselheiro pegar as assinaturas. Ou marcava, o conselheiro ia até a sede para assinar esses documentos assinados. Então, às vezes, demorava 15, 20 dias para a gente ter todos os processos assinados. E como é que eu dou andamento num processo de aposentadoria se eles não assinaram? Então, isso era uma dificuldade muito grande. E, a partir de setembro, nós continuamos, mesmo voltando ao atendimento, as reuniões continuaram sendo online. Só que agora a gente já disponibiliza
todos os processos dentro da plataforma. Então, eles já acessam, eles acompanham lá, desde o momento que é enviado a eles os processos, dali para frente eles acompanham todas as etapas. Nessa reunião aconteceu numa sexta-feira de manhã. Na sexta-feira à tarde, todos os documentos de dentro do processo e a ata estavam assinadas. Então, é uma conquista muito grande, porque na segunda a gente já pode dar prosseguimento nos processos, já pode emitir portaria de aposentadoria, já pode enviar a carta, já pode fazer todo o trâmite normal, com muito mais agilidade. Algumas dificuldades que nós temos, porque a gente fala da coisa boa, mas existe dificuldade, não dá para negar. Alguma dificuldade é um pouco de resistência do novo. Então, os próprios colaboradores internos tiveram um pouco de resistência. É um pouco de medo, incerteza. Será que vai funcionar tão bem? Será que o que está no papel vai ser igual? Porque a gente faz essa comparação. Nossa, mas no papel eu estou acostumado, eu coloco esse documento, depois esse, depois o despacho e acaba. Será que o eletrônico vai ser assim? Então, houve uma resistência no primeiro momento, com muita conversa, explicação, a gente senta junto, mostra, faz teste. Vamos gerar um PDF, vamos ver se está igual um processo físico. Então, essa resistência a gente vai aos poucos quebrando. Uma outra dificuldade é reorganizar o trabalho, é o dia a dia. A gente estava acostumado em pegar o documento do servidor, tira a cópia, junta no processo, imprime, grampeia, fura. Hoje é o contrário. Hoje a gente pega o papel, digitaliza, confere arquivo, separa arquivo. Então, essa reorganização teve que acontecer em todos os setores. E o mapeamento dos processos. No Instituto, lá em São João, nós já temos o Progestão nível 1, nós temos a parte de concessão de benefícios mapeada. Só que o Progestão, nós conseguimos o certificado em julho. Então, o nosso trabalho foi anterior a essa data e o mapeamento foi feito baseado nos fluxos em papel. Então, agora, a nossa dificuldade é o que está no papel, não dá para aplicar 100% no digital. Você tem que adaptar, você tem que fazer alguns ajustes. Então, isso a gente está trabalhando. Por outro lado, os setores que ainda não fizeram o mapeamento já estão adiantados. Porque, para trabalhar no eletrônico, você acaba tendo que fazer um mapeamento, mesmo que de forma informal, talvez sem ter aquele fluxograma que a gente monta, só que você já tem o mapeamento. É muito mais fácil você colocar no papel, porque você já está fazendo dessa forma. Então, o processo eletrônico, ele faz você ter essa visão, você enxergar todo o processo como um fluxo mesmo. Alguns desafios nossos, daqui para frente. A gente poder disponibilizar a plataforma para o acesso externo. Então, hoje, o servidor, se ele quiser acessar e pedir aposentadoria sozinho, infelizmente ainda não é possível. Nós começamos há pouco tempo, então, nosso desafio aí já para 2022, conseguir deixar já no site link. Nossa ideia vamos entender 100% como funciona, vamos deixar internamente funcionando perfeito, ou quase, né? E aí sim abrir para o externo, porque a hora que começa a vir a demanda de fora, novas dificuldades, novos desafios vão aparecer. Então, a gente quer primeiro deixar a nossa parte bem certinha, bem organizada, para poder abrir. Enquanto isso, o servidor continua indo lá, a gente faz o pedido, no caso do servidor, em papel ainda, ele assina de caneta, e aí a gente junta esses documentos como anexo no processo eletrônico. Um outro desafio é o investimento financeiro, porque a hora que a gente começa a trabalhar com o processo digital, a gente vai sentindo a necessidade de ter duas telas de trabalho. Uma coisa é você olhar o papel e olhar na tela. Agora, só olhar na tela, então existe. Você vai analisar algum relatório, documento. Então, isso é um desafio aí. Tudo que vai envolver recurso financeiro, nesse período que a gente viveu aí.
Então, vai ser um desafio para o próximo ano também. Modificar alguns processos que se iniciam na prefeitura. Eu comentei da averbação de tempo. O servidor hoje leva a certidão lá na prefeitura, protocola, e esse processo chega para a gente. Então, assim, só um processo de averbação simples, ele chega até nós com 10 páginas já. Se a gente for tramitar ele no papel, são mais 10. Então, hoje, ele chegou com 10 páginas, eu devolvo para a prefeitura, eu digitalizo e devolvo. Então, qual que é o meu desafio para o próximo ano? Fazer com que esse processo inicie já no São João Prev. A gente tem que pensar em alguma coisa ali para que o servidor, a certidão do INSS hoje já é online mesmo. Ao invés dele imprimir e protocolar, a gente quer mudar isso para que ele já envie direto para o São João Prev e o processo seja um pouquinho diferente. A gente dê o andamento ali no São João Prev, faça a averbação, a conferência do tempo, e aí devolva só para o RH lançar lá no prontuário e arquivar. Então, é um desafio modificar. O outro é a certidão. A certidão de ex-servidor, hoje também ela é protocolada na prefeitura, e o meu desafio é fazer com que o servidor faça esse pedido direto. Por alguns motivos, né? Não é só a questão de assinatura. Você fazer o pedido e assinar eletronicamente essa certidão. Mas é a questão do controle, que a gente sabe que a CTC ela vai gerar um Comprev lá na frente inverso, e o Instituto precisa ter o controle disso. Hoje eu tenho um controle numa pasta AZ, de papel. Né? Então, assim, esse controle é possível até se o servidor perdeu a certidão e quer pedir uma nova. A gente consegue, fazendo o controle direto no Instituto, identificar se aquele servidor é a primeira vez que ele está pedindo, ou se ele já pediu há 5 anos e agora ele está pedindo de novo. Então, esse é o meu segundo grande desafio para 2022. E eu acho que o maior de todos, e contínuo, é difundir essa cultura, que a transformação digital ela é uma coisa boa para todo mundo. E ela é um caminho sem volta, porque, assim como o Progestão, os municípios que já têm o Progestão sabem que não adianta você fazer toda aquela preparação, mapear tudo, estruturar todos os processos, pegou o certificado e não fazer mais nada. É um caminho sem volta, é um caminho sempre melhorias, contínuo. E a transformação digital é isso, é continuidade. Eu sou servidora efetiva da prefeitura, já há 14 anos. Então, conheço muitos colegas da prefeitura. A gente tem um acesso, eles recebem o São João Prev muito bem, todos os setores. E nós já estamos mostrando para eles o que a gente está fazendo. Então, olha aqui, gerencialmente falando, um chefe de setor ele vai conseguir verificar por que esses processos estão parados, por que ele demora tanto tempo nesse setor específico. É problema o quê? Nesse setor, realmente, você tem que fazer um relatório mais técnico, que demanda mais tempo? Ou não? Mas esse setor tem só um funcionário, precisa de mais funcionário. Então, você consegue ter essa visão também do todo. E, consequentemente, difundindo essa cultura para a prefeitura, para as outras autarquias, vai chegar a toda a população da cidade. Porque o munícipe ele precisa de um documento da prefeitura, ele vai ter muito mais agilidade. Ele vai pedir uma certidão, ele vai pedir um alvará no departamento de engenharia, ele vai ter muito mais agilidade. E aquele departamento também vai conseguir gerenciar melhor. Então, eu acho que essa transformação, se a gente conseguir plantar a sementinha em cada setor da prefeitura, a gente conversou lá também com o nosso colega do arquivo da prefeitura. A prefeitura tem um barracão, acho que do tamanho, sei lá, se é desse hotel aqui. É um barracão enorme, que é todo o arquivo físico de todos os setores da prefeitura. E aí o responsável chegou e falou: Sabrina, a gente acabou de mudar para esse barracão e não tem mais espaço. O que nós vamos fazer? Folha de pagamento? Tem folha de pagamento de 1920, sei lá, desde quando? Então, assim, não tem fim, papel não tem fim.
E aí, alguns processos, depois de alguns anos, eles destroem, arquivam lá, salvam ele digitalmente. Então, ele falou, eu estou desesperado para que venha essa transformação. Então, a gente já vê essa necessidade em alguns setores. Lá em São João, nós já temos, acho que desde 2016, todos os processos já digitalizados. Os de benefícios, tá? O contábil, não. Então, todos os de benefícios a gente já digitalizou desde 2016. Então, a gente tem lá uma lista, um lugar que eles estão salvos. Mas, nesse primeiro momento, o que nós pensamos? A gente já tem um pouquinho lá digitalizado. Conforme existe uma necessidade ou outra, pega um processo mais antigo, precisa digitalizar, a gente digitaliza, salva lá na pastinha. Mas nós pensamos que, assim, vamos começar. Vamos já não gerar mais papel. E aí, conforme o tempo for passando, não, é bacana a gente pegar, por exemplo, conversa com o pessoal da contabilidade, você precisa levantar um documento, você tem que ir lá no arquivo, ver que mês que é o movimento. Eu não sou da área contábil, então eu não entendo muito essa separação lá. Mas aí eu sei que tem que ver quando que foi aquele mês, o movimento e tudo mais, para encontrar o processo. Então, acredito que, a hora que esses processos já estiverem bem estruturados, que todos os setores enxergarem como é mais fácil, aí a gente tem ali, não, então, realmente, a gente precisa digitalizar o restante. Tá? É possível, tá? Conversando com alguns colegas e até com algumas empresas, eles dizem que é possível você fazer. Você, assim, pode terceirizar esse serviço para digitalizar tudo e já contratar a hora que tiver tudo digitalizado. É um caminho, é uma decisão ali administrativa, mas é possível também. Muito obrigada a todos. Aqui está meu e-mail direto. Se alguém tiver qualquer dúvida, eu fico à disposição. Lá no nosso site, sãojoaoprev.sp.gov.br, tem os nossos telefones também. A gente está à disposição. Se precisar, eu passo meu WhatsApp também, para a gente trocar a experiência, que eu acho que essa troca é muito válida e a experiência é só de aprendizado para todos. Obrigada. Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer ao Adriano pelo convite, ao Daniel da PEPREM pelo espaço, pela oportunidade de estar trazendo a experiência da Guarujá Prev aqui para esse evento. Bom, meu nome é Guilherme Almeida, sou engenheiro civil, pós-graduado em gestão pública, funcionário concursado da Guarujá Prev há 5 anos, entrei no primeiro concurso. No ano passado, atuei como coordenador de compras e licitações e, desde janeiro desse ano, estou como diretor administrativo. A Guarujá Previdência é um instituto novo, recente. Ela foi criada em janeiro de 2013, né? Era um fundo, e transformado em autarquia em abril de 2015. Então, nós somos bastante novos, né? E as primeiras aposentadorias concedidas somente em 2018. Como é que funcionou o processo de transformação digital na Guarujá Prev? Aqui uma linha do tempo, que a gente demonstra mais ou menos como é que foi o nosso passo a passo. A ideia surgiu em 2018. Nosso controlador interno veio com a proposta de contratar uma empresa, de implantar o sistema digital na Guarujá Previdência, só que parou. A ideia não foi para frente. Aí, em dezembro de 2020, teve mudança na direção da autarquia. Em fevereiro de 2021, a Prefeitura publicou um decreto regulamentando o processo administrativo digital, eletrônico, no seu âmbito, no âmbito da administração direta. Em abril de 2021, a Guarujá Previdência já começou a pensar na transformação digital em si. Foi onde a gente implantou o pregão eletrônico, que até então nós só fazíamos o pregão presencial. Foi aí que a gente fez o convênio com a BEC. E em maio de 2021, nós retomamos a ideia do processo digital, do processo eletrônico digital. Quando nós começamos a montar o termo de referência, fomos em busca de empresas, conversamos com várias empresas do ramo, para pegar um pouquinho de ideia de cada uma e montar um termo de referência adequado à nossa realidade. Em junho de 2021, então foi bem rápido, nós já publicamos o edital do pregão para a contratação da
da empresa de gerenciamento eletrônico de documentos. Em julho já teve a empresa homologada. Em agosto de 2021, a Guarujá Previdência teve uma modernização na sua marca, que eu vou falar no próximo slide, para estar mais atual ao momento que a Guarujá Previdência está vivendo. E em setembro de 2021, agora no mês passado, a Guarujá Previdência implantou realmente o sistema digital de governança. Então, desde setembro de 2021, a Guarujá Previdência não imprime mais nenhum tipo de papel também. Então, a nossa realidade, ela teve uma mudança muito brusca e muito rápida, mas com o empenho de todos os funcionários, da diretoria, dos conselhos, a gente conseguiu fazer tudo bastante rápido e com qualidade. Atendimento via rede social. Até então, o nosso único atendimento, que a gente poderia dizer digital, era o WhatsApp, né, que a gente implantou no começo do ano passado. É uma ferramenta que todo mundo usa, ou quase todo mundo. Ajudou bastante a gente durante a pandemia, que nossa comunicação foi praticamente pelo WhatsApp, porque nós fechamos o instituto, né, acabamos com o trabalho presencial, e o WhatsApp era a nossa única ferramenta de contato com o servidor. Nós não tínhamos a tecnologia VoIP também de telefone, então o WhatsApp e e-mail era a única forma de contato, né? Diminuição do atendimento presencial e telefônico com o WhatsApp, mesmo depois da volta do atendimento presencial, nós continuamos utilizando o WhatsApp e incentivando que o pessoal continue utilizando. Possibilidade de vários atendimentos simultâneos, ou seja, o atendente ele atende o telefone, ele consegue atender só aquele segurado. Pelo WhatsApp, ele consegue atender 2, 3, também não consegue atender mais para não perder a qualidade do atendimento, mas ele consegue atender mais de uma pessoa por vez. E o recadastramento pelo WhatsApp, a prova de vida, uma novidade que a gente está estudando ainda na fase de implantação. E o plantão de dúvidas previdenciário por videochamada, mais ou menos como o Adriano falou. Nós também começamos a fazer o plantão de dúvidas, que é onde o segurado entra em contato com a Guarujá Previdência e o diretor de benefício ou o analista faz uma videochamada e tira toda a dúvida do segurado pelo WhatsApp. No ano passado, nós tivemos cerca de 400 atendimentos só por videoconferência pelo WhatsApp, fora aqueles que é por escrito também pela plataforma. Pregão eletrônico, como eu adiantei, em abril de 2021 a gente assinou convênio com a ABEC, que é a Bolsa Eletrônica de Compras do Estado de São Paulo. Por que a ABEC? Porque a prefeitura já utilizava. A prefeitura lá do Guarujá já utilizava a ABEC, então foi mais fácil para a gente aprender como mexe no sistema e etc. É um sistema gratuito tanto para o governo quanto para o fornecedor. E a gente realizou o primeiro pregão eletrônico no mês passado, perdão. Os benefícios do pregão eletrônico: maior competitividade, redução de custo nas aquisições. A pandemia também, né, graças a Deus a gente está chegando ao fim, mas com o pregão eletrônico evita do contratado ter que ir até a nossa sede. Maior transparência e lisura, fica tudo registrado. Redução de uso de papel combinado com processo digital. Facilidade na fiscalização do controle interno e externo. Economicidade, celeridade e eficiência. Desvantagens do pregão: falha na conectividade, que pode ocorrer. Necessidade de redundância de internet, isso foi uma coisa que a gente implantou também na Guarujá Previdência. Nós temos 2 prestadoras de serviços diferentes de internet, se uma falha tem a outra. Ainda temos uma banda larga móvel também, caso aconteça alguma falha total. Demora na interação com os licitantes, o pregão eletrônico ele é bem demorado, que o pessoal às vezes demora para responder a gente. Necessidade de treinamento específico, implantando a transformação digital na Guarujá Previdência. O primeiro passo que a gente fez foi normatizar. Então, o diretor-presidente reuniu a diretoria, minutou um ato normativo e normatizou toda essa transformação que a Guarujá Previdência passou desde o começo do ano. Aqui a súmula do ato normativo dispõe sobre princípios, regras, instrumentos de governança digital para o aumento da eficiência pública, institui as siglas das unidades administrativas, a marca da Guarujá Previdência e o nosso principal case, que é o programa Guarujá Sem Papel. Aqui a gente dá início também à transformação da marca da Guarujá Previdência. Se a Guarujá Previdência está entrando na era digital, então ela precisa ter uma marca moderna e mais digital também. Foi aí que nós mudamos a logomarca da nossa autarquia. Desse modelo, a gente partiu para esse, um logo mais moderno, mais
mais atraentes, mais curvas, etc. O programa Guarujá Sem Papel. O programa Guarujá Sem Papel foi o programa que a gente criou, né, para dar um start aí na nossa migração de processo físico, documento físico para o processo digital. Os objetivos: produzir documentos e processos eletrônicos com transparência, economicidade, sustentabilidade, imprimir maior eficiência e celeridade aos processos, assegurar a proteção da autoria, da autenticidade, disponibilidade e da legibilidade de documentos com base na Lei de Acesso à Informação, assegurar a gestão, a preservação e a segurança de processos eletrônicos no tempo, que é um processo que não se perde, não corre o risco de acontecer uma tragédia, um incêndio, um alagamento, perder todos os processos, como já aconteceu em vários órgãos, inclusive na Prefeitura lá do Guarujá. As facilidades do software de gestão eletrônica. Central de atendimento unificada. Então, numa mesma plataforma, no mesmo software, a gente unificou a ouvidoria do Instituto, carta de serviços, ou seja, tudo aquilo que a autarquia faz, abertura de protocolos para o público externo, então, pensão, aposentadoria, requerimento, certidão, etc. Ele pede tudo pelo site. Conferência da autenticidade de documentos. Isso aqui é muito importante. No caso da CTC, quando nós emitimos a CTC pela plataforma, que a gente já está fazendo isso, por mais que a gente imprima para ter que dar para o segurado, na própria CTC, que vai assinada eletronicamente pelo presidente da autarquia, pelo diretor de benefícios e pelo analista, ela vem com um código de autenticação. Então, com o documento impresso, o órgão que está recebendo a CTC ele entra no nosso site, digita o código e vê se a CTC é autêntica, da mesma forma que o INSS faz. Abertura de processos administrativos e de benefícios pela plataforma, como eu já havia dito. Criação de ofícios, memorandos circulares. Então, bem como o Adriano e a Sabrina adiantou, não é somente processos. Todo tipo de documentação interno e externo da autarquia é feito pela plataforma. E, consequentemente, melhora na comunicação interna da autarquia. Então, trazendo para a nossa realidade interna. O nosso servidor, o nosso funcionário vai pedir uma abonada, uma licença, justificar a ausência, tudo pela plataforma. Solicitar férias, licença-prêmio, tudo pela plataforma. Nada de processo de documento físico. E isso, lembrando que a gente implantou praticamente em 2 meses essa plataforma. E padronização de documentos. Às vezes, aquilo que acontece também em prefeituras, a diretoria de benefícios faz o documento com layout, a diretoria de administração faz com outro. Então, aqui a gente conseguiu padronizar todos os documentos. E a facilidade para o trabalho home office. Durante a pandemia, a fase mais crítica, nós não tínhamos essa plataforma. Nós sentimos muito na pele essa falta, né? Então, agora, nós estamos preparados, esperamos que não precisemos utilizar, mas a gente já está com a facilidade para caso precise trabalhar em formato de teletrabalho. Aqui é um print da tela da central de atendimento, tudo unificado, ofícios, chamados, ouvidoria, protocolos, os atos oficiais da autarquia também vão para a plataforma, as intimações, transparência, carta de serviços. E aqui também a forma que o segurado loga no nosso sistema, né? Por mais que o WhatsApp tenha ajudado a gente durante a fase crítica da pandemia, nós abrimos algumas exceções, permitimos a abertura de processo por WhatsApp, solicitação de requerimentos, tudo. Só que o WhatsApp não tem tanta segurança como essa plataforma tem. Tanto é que a gente utiliza somente acesso por CPF ou CNPJ. A pessoa é obrigada a informar o CPF e o CNPJ dela. Login único do GovBR e o certificado digital ICP Brasil. O certificado digital da ICP Brasil, que eu bem lembrei agora, em janeiro desse ano, nós não tínhamos a plataforma ainda, mas o que a gente fez? Já estava na fase crítica da pandemia, nós pegamos e compramos o certificado digital para o diretor-presidente e para todos os diretores da autarquia. Então, desde janeiro, todos os ofícios que a gente emite já ia de forma eletrônica para a prefeitura, por exemplo, com a assinatura do certificado digital padrão ICP Brasil. A plataforma ela tem a sua assinatura nativa, que é uma assinatura reconhecida juridicamente. Então, como a Sabrina disse, a gente pode utilizar tanto a assinatura da plataforma quanto o certificado digital padrão ICP Brasil.
Esse aqui é o aplicativo também que veio junto com a plataforma. Então, o segurado baixa no celular, já aparece o nosso logomarca, ele coloca o e-mail que ele cadastrou previamente e a senha, então ele consegue ter todo o acompanhamento de todos os documentos que ele abriu na autarquia, processos, solicitações, enfim. Ele consegue utilizar tudo pelo aplicativo do celular. Aqui alguns indicadores de utilização. Em 2 meses, nós economizamos 16 mil folhas, dá quase 32 resmas. Então, nós vínhamos utilizando bastante folha lá no Instituto. Então, em 2 meses, cerca de 32 resmas de sulfite foram economizadas. E quase 4 mil documentos gerados, entre ofícios, memorandos, protocolos, enfim. Aqui é um gráfico que mostra bem o período que a gente migrou, que teve essa mudança na nossa forma de trabalhar. Aqui vocês podem falar, nossa, mas a eficiência está um pouco baixa. Por que a eficiência está baixa? Porque quando a pessoa recebe, por exemplo, o processo físico, ela deixa o processo na mesa dela até aquele processo se solucionar. Está aguardando algum documento da prefeitura, está esperando dar algum tempo, algum prazo, enfim, o processo fica parado na mesa dela. No processo digital é a mesma coisa. A pessoa recebe o processo na caixa de entrada e, se ela não fizer nada com aquele processo, se ela não, nem ao menos arquivar, o índice de eficiência dela vai abaixando. Então, a gente pode chegar na pessoa e falar assim, por que seu índice de eficiência está baixo? Você não está resolvendo os seus processos? É uma forma também da chefia controlar, né, medir a eficiência do trabalho. Isso auxilia também até na avaliação periódica e especial de desempenho. As vantagens e desvantagens do processo eletrônico. Vantagens: maior agilidade na tramitação, maior transparência, facilidade para o segurado, agilidade na concessão de benefícios, emissão de relatórios, auditagem contínua. Então, a nossa controladora ela tem acesso irrestrito ao sistema, ela consegue emitir relatório de todos os setores. Facilidade de acesso, economia de papel, combustível e maior segurança. Aqui, desvantagens. Eu não falaria bem desvantagens, mas sim alguns vícios que a gente teve que sanar, que veio do uso de processo físico. Por exemplo, a gente coloca algum papel errado no processo, não é naquele processo, alguma nota fiscal de um acompanhamento contábil de outra empresa, troca de processo. No processo digital, se você colocar alguma coisa, não tem como tirar. Não tira, não apaga, não desvê, como a moça lá da empresa fala. Ou seja, se você recebe um processo, quem te mandou já sabe que você recebeu e que você leu. Então, a pessoa não tem como mentir. Então, impossibilidade de apagar e excluir despachos, impossibilidade de desanexar algum documento informado por equívoco, tempo de treinamento para os novos funcionários, saber lidar com os vícios dos processos físicos, né? Os princípios básicos para o processo de transformação digital da Guarujá Prev. Vontade de fazer acontecer. Se a gente não tiver vontade de mudar, não adianta nada. Uma equipe de TI comprometida. Isso daí eu falo com muito orgulho lá da nossa equipe da Guarujá Previdência. Eu falo equipe, mas, na verdade, é uma equipe de um homem só, porque a gente só tem um analista de TI e ele é pau para toda obra. Ele brinca que a mulher dele não está deixando mais ele nem entrar em casa, que ele chegou 8 horas da manhã e é 9 horas da noite do Instituto. Estou até prometendo para ele de contratar, abrir o concurso para contratar pelo menos um técnico para ajudar ele. O engajamento da diretoria executiva. Então, logo no começo do ano, o diretor-presidente chamou a gente e falou, a gente tem que encontrar alguma solução para essa pandemia, que no começo do ano a pandemia estava forte ainda, e falou, a gente precisa modernizar, precisa de alguma solução. A prefeitura já está modernizando também. Tenho até orgulho de estar aqui, o ex-secretário de administração lá da prefeitura também nos auxiliou bastante. A adesão dos funcionários. Sem os funcionários do Instituto, isso não seria possível. O pessoal costuma falar que gente mais nova tem mais facilidade com a modernização. E eu não concordo com isso, porque nós temos uma funcionária do Instituto, se não me engano, ela tem 67 anos. Ela é a mais entusiasmada com o processo. Ela, se bobear, sabe mexe mais do que eu, do que o próprio analista, porque ela vai fuçando, não tem medo de aprender, e ela, caiu como uma luva para ela. O apoio dos conselhos administrativo e fiscal, está aqui a presidente do nosso conselho fiscal, Darcy,
o Alexandre, secretário do Conselho de Administração. Então, desde setembro também o Conselho Administrativo, Conselho Fiscal, Comitê de Investimento não emitem nenhuma folha de papel, não imprime nada. Tanto é que a gente está investindo também em aquisição de notebooks, computadores. Vários funcionários lá também pediram para ter 2 telas, também umas 5, 6 pessoas já pediram para a gente comprar uma tela dupla para o computador. Então, sem o apoio do Conselho Administrativo e do Fiscal, não seria possível, porque nós temos 20 funcionários do Instituto, mais 11 do Conselho de Administração, já é quase metade, mais 5 do Fiscal, mais 5 do Comitê. Então, a quantidade de conselheiro e membro de comitê é o nosso quadro. Então, são cerca de 40 pessoas que a gente teve que mostrar essa ideia e que abraçaram totalmente a ideia. E a vontade de fazer sempre o melhor para o segurado. Então, tudo isso que a gente fez foi pensando na facilidade para o segurado. Para agora já a Previdência poderia também ser cômodo, continuar com o processo físico, claro, ia ter mais burocracia, mais espaço físico para arquivar processo, que a gente também está com essa dificuldade de local. Mas, enfim, tudo que a gente fez foi pensando no segurado. E os nossos próximos desafios? A implantação do recadastramento eletrônico com reconhecimento facial. Então, o nosso analista já está com essa missão aí de implantar. Digitalização e migração para a plataforma digital de todo acervo físico do Instituto. São cerca de 600 mil folhas, né? Então, a gente está com esse desafio também. Isso aqui foi interessante, porque a gente migrou em 1º de setembro desse ano. E o presidente falou, até 16 de setembro, todos os processos em tramitação no Instituto têm que ser digitalizados. Então, os processos que estavam já arquivados, a gente vai contratar uma empresa para digitalizar todo o acervo físico. Os que estavam em andamento, processo de aposentadoria, de acompanhamento contábil técnico, a gente tinha até o dia 16 de setembro para digitalizar tudo e migrar para a plataforma. Tanto é que no dia 16 mesmo a gente fez um mutirão, fomos de mesa em mesa, e esse processo aqui você não digitalizou por quê? Então, todo mundo, até o dia 16, digitalizou tudo, totalmente. Também um desafio nosso que está no nosso radar, a instalação de totens de atendimento na Prefeitura, na Câmara, nos 2 sindicatos dos servidores que a gente tem, o Sindserv e o Ciproen, que são dos professores. Enfim, para a pessoa fazer o seu autoatendimento na Prefeitura, né? Na Prefeitura, enfim, todos os órgãos da administração lá do Guarujá. Parametrizações no sistema para se adequar à nossa realidade. Então, sempre que a gente tem uma demanda, troco muita ideia com o Adriano, né, Adriano? Como é que vocês fazem aqui? Como é que vocês fazem ali? Porque utilizamos a mesma plataforma, então a gente consegue trocar bastante ideia, né, e parametrizar de acordo com a realidade da Guarujá Previdência. Incentivar o segurado a utilizar a plataforma, né? Nós estamos com 2 meses de implantação, então a gente ainda está incentivando o segurado, divulgando, vamos divulgar mais ainda. Criação de vídeos tutoriais para colocar no Facebook, nas redes sociais da autarquia, para ensinar como que eles devem fazer para mexer com a ferramenta. E a implantação de atendimento robotizado no site, pelo que o Adriano falou que ele já tem aqui na Rio Preto, que está no nosso radar também. E acho que é isso. Bom, muito obrigado a todos, peço desculpa pelo nervosismo, tá? Muito obrigado. Deixa eu pegar aqui.